E aí, moçada, beleza? Hoje a gente está aqui para falar sobre estática, né? Estática, o nome já está dizendo, o corpo está estático, ele está em repouso, está parado, né? E a gente vai falar sobre dois tipos de estática, a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. A estática do corpo material, do ponto material, é quando as dimensões do corpo são desprezíveis em relação à situação proposta. Isso faz com que, para que o corpo esteja em repouso, a única condição necessária é que a força resultante seja zero. Por quê? A força ela não pode produzir um movimento de rotação do corpo em relação ao eixo. Ela só vai poder produzir um movimento de translação desse corpo, né? Então, a única condição necessária é que a força resultante seja zero, tá certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem, por exemplo, nessa situação aqui, um corpo, um bloco pendurado por dois barbantes aqui que estão se unindo nesse ponto, né? Eu tenho um outro barbante que está sustentando o corpo. Todo o sistema está em repouso, então em qualquer ponto que eu pegar aqui, a força resultante tem que ser zero, né? Começando, por exemplo, pelo bloco, né? O bloco está recebendo a ação de duas forças, a força peso e a força de tração nesse fio aqui. Muito bem. Então, para que ele esteja em repouso, a tração tem que ser igual ao peso. E essa tração vai ser transmitida aqui sobre esse nó que une esses outros dois fios. Então, se eu pegar nesse ponto de união dos fios aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma tração T1 para baixo, né, que está sendo exercida pelo corpo que está pendurado, e duas outras trações, T2 e T3, que estão para cima aqui, inclinadas com ângulos alfa e beta genéricos que eu coloquei. O que vai acontecer? A resultante tem que ser zero. Se a resultante tem que ser zero, né, essas três forças, ao somar vetorialmente as três forças, elas vão formar um triângulo. Né? Por quê? Porque não pode ter força resultante, lembrando lá do método do polígono. Né? Então, termina onde começa a soma dos três vetores, fazendo com que a resultante seja zero. Aí a gente tem diversas situações, né, diversas formas de trabalhar com isso. Eu posso decompor essas forças que estão inclinadas, usando os ângulos alfa e beta. Aí eu vou fazer a soma das forças na horizontal igual a zero, soma das forças na vertical também igual a zero. Então, uma situação até bastante simples que nós temos. Agora, então, a gente vai falar sobre a estática de um corpo extenso. Quando eu tenho um corpo extenso, aí as dimensões desse corpo, elas são significativas em relação à situação proposta. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma situação como se eu tivesse um objeto parecido com uma gangorra, né? Então, essa gangorra está apoiada sobre um ponto de apoio O, que pode ser o centro dela ou não, tá? E ela está recebendo a ação de duas forças. Então, nessa situação, não basta que a força resultante seja zero para que esteja em repouso, obviamente que a força resultante tem que ser zero, só que além disso, né, dependendo do ponto de aplicação da força, além do movimento de translação, o que é o movimento de translação? Todo o corpo vai para cima, para baixo, para frente, para trás. Eu posso produzir, a força que está sendo aplicada, ela pode produzir um movimento de rotação em torno desse ponto de apoio. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa força F1, ela pode produzir o que a gente chama de um momento da força. Né? Eu tenho um ponto de apoio aqui, essa força ela pode produzir um movimento de rotação desse corpo no sentido anti-horário. Da mesma forma que essa força F2 pode produzir um movimento de rotação no sentido horário, tá certo? Então, se eu aplicar essa força mais próximo do ponto de apoio ou mais distante do ponto de apoio, ela vai produzir um momento diferente. Né? O momento é o quê? É o produto da força pela distância do ponto de aplicação da força ao ponto de apoio, que seria o ponto de rotação, né? O eixo de rotação do corpo. Muito bem. Então, quando eu tenho um corpo extenso, além da força resultante ter que ser zero, a somatória dos momentos, ou o momento resultante, tem que ser zero também. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas forças F1 e F2. Eu vou ter uma força que o ponto de apoio exerce sobre a prancha. Essa força, que é o ponto de apoio, tem que ser igual à somatória dessas forças, tá certo? Porque a resultante tem que ser zero. E, além disso, a somatória dos momentos produzidos pelas forças F1 e F2 em torno do ponto O também tem que ser zero.
Então, a força F1 produz um momento que é o produto dessa força pela distância ao ponto de rotação, e a força F2 produz um outro momento que vai ser o produto da força F2 pela distância 2 ao ponto de apoio. Muito bem. Quando a gente está falando do momento de uma força, né, você pode perceber aqui que eu tenho esses dois momentos em sentidos opostos. Um está no sentido anti-horário, o outro está no sentido horário. Então, quando a gente vai somar os momentos das forças que estão agindo sobre o corpo, eu tenho que adotar um sentido positivo. Né? Então, eu adotei o sentido anti-horário como positivo. Então, essa força F1 ela vai produzir um momento no sentido anti-horário, então o momento dela é positivo, e a força F2 produz um momento no sentido horário, que vai dar um momento negativo no caso. Então, quando eu subtraio esses dois momentos, o resultado tem que ser zero, ou seja, F1 vezes D1 menos F2 vezes D2 é igual a zero. Né? Então, para a gente lembrar, quando o corpo é extenso, além da resultante ter que ser zero, a somatória dos momentos também tem que ser zero, para que eu garanta que o corpo esteja em repouso, ou que o sistema esteja em repouso. Beleza? Essa é a dica que a gente tem para falar hoje, né, sobre estática, e a gente se vê na próxima aula, então. Grande abraço, moçada!